Graças a Deus, aleluia. Para nós hoje é uma honra muito grande estar recebendo aqui em nosso programa Entre na Linha, Reverendo Flávio Gaspar, que é líder da igreja em Bauru, também empresário, né, do Escritório de Solução, e está também fazendo aqui o lançamento do livro Legislação Eclesiástica. Que maravilha, parceiro de longa data aqui do programa Entre na Linha, né? Estamos juntos desde o início e realmente tem sido uma bênção, né? E nós queremos realmente cada dia ver esse sucesso aí crescendo e sendo mais abençoado em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez, junto com o pastor Leonel, o programa Entre na Linha, batendo um papo aqui, hoje foco no livro Legislação Eclesiástica, que eu acredito que é um livro que pode ser de bastante ajuda para todos os líderes das igrejas, para que eles possam ficar atualizados quanto à legislação eclesiástica. É verdade. Muito bem. Eu quero deixar aqui um texto bíblico, né, que eu acho muito importante aqui, no livro de Paulo, na Epístola de Paulo ao 1 Timóteo, no capítulo 2, e Paulo escreve a Timóteo dizendo: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, e Ele quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém. E ele diz também: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Aleluia. Amém. Que maravilha, né? Graças a Deus. Por isso que nós temos que sempre estarmos intercedendo, orando, porque é realmente, né, da vontade de Deus que possamos orar pela nossa nação, pelo presidente, pelos reis, governadores, e é o dever da igreja, né, como povo de Deus, estar seguindo aquilo que a Bíblia nos ensina, né? Então, um momento de oração, e vamos estar ligados em oração pela nação, que Deus venha transformar esse país cada dia mais através do poder da fé e da oração em Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Muito bem, nós estamos falando então aqui sobre esse livro maravilhoso, que é o lançamento aí da legislação eclesiástica. Muitas vezes as pessoas, eles realmente precisam, né, se orientar cada dia mais sobre essa questão. E às vezes, irmão Flávio, as pessoas chegam: pastor, eu quero abrir meu ministério, né? E então eles se deparam com algumas dúvidas, algumas cláusulas, não é mesmo? E a gente vê a necessidade, né, que exige hoje. Tem a igreja, ela tem realmente que se adequar às leis através do estatuto, né? Qual é a maior dificuldade assim, para aquela pessoa que quer regularizar a igreja ou abrir um ministério na questão do estatuto? Pastor Leonel, essa questão de regularização é muito importante. Por quê? Porque no momento em que alguém abre as portas para receber um público em geral, ele já está sujeito à legislação do país, ele tem responsabilidade sobre isso. Tudo que acontecer naquele ambiente é de responsabilidade do líder, daquele que fez a abertura da igreja. E trabalhar de uma forma, vamos dizer assim, informal, sem nenhuma formalidade, começa a correr muitos riscos de algo que possa acontecer e será responsabilizado civilmente, penalmente, por tudo que acontece naquele ambiente. Então,
Senhor Jesus, ele falou, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, É verdade. a parte de César é essa. Se a gente quer ter as reuniões e quer que essas reuniões da igreja estejam amparadas por toda a legislação, porque não é só obrigação, é direito também. Direito, então, né, no livro Legislação Eclesiástica, a gente trata das obrigações, mas também trata dos direitos. As igrejas possuem direitos constitucionais de liberdade de culto, né, da liberdade de expressão religiosa, liberdade para se reunir, não só no templo, como fora dele também. É verdade. Então, este livro ele trata de tudo isso daí. Voltando àquele assunto da legalização, o primeiro passo para legalizar uma igreja é a confecção do estatuto. E aí já começa o grande problema de muitas igrejas, né? Por quê? Porque a pessoa, geralmente, quando ela vai fazer a Constituição, ela pega o modelo copiado de alguém. Exato. E muitas vezes esse modelo que ela copia não reflete a prática dela, daquela igreja em específico. Então, o estatuto da igreja é a lei da igreja, é o regulamento, é tudo aquilo que rege tanto a questão espiritual, como também a questão prática de administração. Então, nós sabemos que existem muitos tipos de ministérios e muitos tipos de administração. Sim. Por exemplo, tem igrejas que a administração ou as decisões são feitas pela maioria das pessoas em assembleia. Então, isso consta do estatuto, né, que periodicamente será feita uma assembleia. Sim. E os assuntos serão resolvidos em assembleia, pela votação da maioria. Então, a maioria decide. Alguns assuntos pode ter uma maioria simples, alguns assuntos mais específicos, uma maioria qualificada, né, 2/3, por exemplo, dos membros presentes. Sim. Outras não têm essa forma de governo, de assembleia. Existe uma diretoria, né, eclesiástica, um conselho eclesiástico e uma diretoria administrativa junto com esse conselho. Assim, existem diversas formas de governo, de administração. Então, essa reunião pode ser feita para esse grupo menor. Então, as pessoas, em geral, não têm poder de decisão. Então, é um outro tipo de administração. E existem muitos outros. Então, tudo isso deve constar do estatuto. Então, vou dar um exemplo. Se você tem um ministério e não é a maioria que decide, mas você copiou o estatuto de alguém que fala de assembleia, você já está quebrando aquilo que acontece. Certo. Então, chega época específica de assembleia, então confecciona uma ata fajuta, vamos dizer assim, uma ata de uma assembleia que não houve, pede para as pessoas assinarem. Então, isso daí, muitas vezes dá certo, mas pode dar errado. Por quê? No dia que alguém contestar qualquer uma daquela assembleia, qualquer coisa que foi decidida numa assembleia dessa, que de fato não ocorreu, então, de fato não ocorrendo, de direito ela perde validade. Certo. Então, se isso for contestado na justiça, vai perder. Isso vale para uma eleição de diretoria e para qualquer coisa que foi decidida numa assembleia, se essa, na prática, não for a real, não for aquilo que realmente a igreja faz. Então, eu sempre falo que, ao abrir, já deve se verificar no estatuto o jeito que a igreja vai ser gerida, regida e colocar no estatuto. Existe, por exemplo, a possibilidade de uma decisão ser monocrática, dependendo do pastor, presidente, um instituto de estatuto assim, ou sempre tem que ser a assembleia? Geralmente se coloca algumas pessoas, né, para que até na falta de alguém tenha alguém para decidir. Exato. Então tudo isso tem que estar constado do estatuto também. Mas, por exemplo, pode ter um presidente vitalício e os demais serão eleitos, serão trocados. Então, o prazo de validade, né, da diretoria. Sim. Pode ser por tempo indeterminado, pode ser por 5 anos, 10 anos. Então, às vezes, a pessoa coloca 1 ano e, na verdade, não pretende mudar a diretoria sempre. Então, coloca ano em ano. Então, todo ano tem que fazer
uma reunião, uma assembleia ou não, fazer essa ata, levar para o cartório, registrar para poder entregar para os bancos, quando isso poderia ser diluído em mais um período maior. Então, tudo isso, geralmente, esses tipos de erro ocorrem porque se copia algo de alguém e não é a prática. Então, nesse livro, a gente fala das possibilidades que existem, né, de ser feito o estatuto e adequar de acordo com a prática real da igreja. Perfeitamente. Também tem a necessidade da diretoria ser assim 4, 5 pessoas, secretário, presidente, vice-presidente, tesoureiro. O modelo de diretoria, ele não precisa ser usado esses termos, secretário, tesoureiro. Isso algo que se pega do modelo de associação. E o Código Civil, ele foi alterado, né? E foi criado a organização religiosa, que Perfeito. É um tópico específico para as igrejas. Então, não precisa cumprir aquilo que está determinado no Código Civil para as associações, que tem o presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Então, pode ter diretor financeiro, diretor executivo, não precisa ter esse nome também. Então, isso é uma nomenclatura, mas as funções devem ser colocadas, né? Quem responde ativa e passivamente pela igreja, tudo isso deve constar. Então, é um outro tópico do Código Civil, que algumas exigências legais que para o registro precisa conter. Sim, e também é necessário para registro tudo aí um contador, né? O estatuto, na verdade, ele precisa da assinatura de um advogado. Sim. Né? Geralmente, quando você vai fazer no escritório, a gente já tem também essa pessoa, mas o contador, ele viria após a abertura, porque hoje existem exigências, e o livro trata disso também, embora a igreja, as igrejas, elas tenham imunidade constitucional sobre alguns tributos. Sim. Porque nem tudo não deve se pagar. Então, o que diz a Constituição Federal? Que as igrejas, né, as organizações religiosas, elas são imunes, têm imunidade tributária sobre o patrimônio, a renda e os serviços. Né? Então, sobre os impostos sobre o patrimônio, a renda e serviço. Então, tudo que é imposto sobre o patrimônio, a renda e serviço, ela não deve pagar porque ela é imune. A tributação não alcança a igreja. Certo. No entanto, nós sabemos que nem tudo é imposto. Então, por exemplo, COFINS. COFINS não é um imposto, é uma contribuição. Perfeito. Então, COFINS, a igreja teria que pagar, mas aí, na legislação da COFINS, ela isenta a igreja de pagar. Então, tem alguns tributos que ela é imune, não tem como cobrar, a não ser que mude a Constituição Federal, mas existem outros que, por lei, ela não precisa pagar. Exatamente. Por exemplo, PIS. PIS, para a igreja, as empresas em geral pagam PIS sobre o faturamento. Né? Certo. Mas as igrejas, assim como também as entidades sem fins lucrativos, Perfeito. Elas pagam PIS sobre folha de pagamento. Então, se a igreja tiver salário empregado registrado sobre esse salário, ela vai pagar 1% de PIS sobre a folha de pagamento. Perfeito. Então, pode ver, por que é devido? Porque o PIS não é um imposto, é uma contribuição. Então, e a lei do PIS não isentou a igreja. Determina que ela pague se ela tiver empregado registrado. Perfeito. Então, sobre a folha de pagamento. Então cada tributo, né? Deve um detalhe, o IPTU. Sim, IPTU. O IPTU é imposto. Sim. Então, ela é imune de imposto sobre o patrimônio. Então, igreja não paga IPTU. E tem uma mudança recente do ano de 2022, fevereiro de 2022, uma mudança na Constituição Federal que abrange, né, essa imunidade para os templos alugados. Exatamente. Então, se uma igreja ela não tem prédio próprio, ela alugou. Então, a partir de 2023, ela vai ter que requerer na prefeitura e apresentar o quê? O estatuto dela,
o local que está a sede, provar que o contrato de locação, ela vai provar que aquele imóvel que ela está alugado funciona a igreja. Então, Exato. Ela vai passar a não pagar mais o IPTU a partir de 2023 sobre os imóveis também locados. Ah, entendi. Aí, nesse caso aí também, não tem como, aí é o proprietário mesmo, colocar o nome da igreja aí no IPTU não tem como, aí tem que ser o proprietário mesmo, né? Não, porque quando o prédio é próprio, já está em nome da igreja. Mas quando é alugado, está em nome de outro, mas ela vai provar outro. que está alugado, então ela vai solicitar a prefeitura o não pagamento, a isenção perfeito. do IPTU, porque naquele imóvel funciona uma igreja e a legislação então permite que não seja cobrado. E com o avanço da mídia agora também, a escrituração tem que ser digital, né? Como realmente realiza tudo isso? A igreja deve fazer uma escrituração contábil. Sim. Contabilidade, né? Agora, a escrituração contábil digital já é para as igrejas que têm um movimento maior. A legislação fala aí acima de 4.800.000 no ano, então deve fazer entregar a escrituração contábil digital. Poucos atingem isso daí, certo. Mas a maioria não. Mas o que ela tem que fazer é a escrituração contábil fiscal, que é a antiga declaração de imposto de renda. Essa é o maior problema. Por quê? Porque esse tipo de obrigação é para todas as igrejas, independente do tamanho, e a multa é elevadíssima, é uma multa que, se não entrega, vai aumentando, né? Ela é uma multa progressiva por mês de atraso. Entendi. Então, no livro também, a gente trata de todas essas obrigações, todas as obrigações que a igreja está sujeita, que as igrejas estão sujeitas, e inclusive as multas pela não entrega. Então, R$500 por mês de atraso. Você ficou um ano, já dá 6.000 por ano. E vai seguindo, não para. E aí já tem o segundo ano que não entregou, e vai seguindo. Então, tem muitas igrejas que, para regularizar a situação, já está com a multa muito alta se ela está aberta. E outro detalhe, né? Tem pessoas que acham que a regularização é abrir o CNPJ. Não. Não Depois que abre o CNPJ, aí que precisa de alguém para cuidar, para entregar essas obrigações. Exatamente. E em alguns casos, até recolher alguns tributos que são devidos. Impostos retidos na fonte, sobre aluguéis pagos, sobre prestação de serviço, por exemplo. Muito bem. Bom, muitas vezes as pessoas elas precisam se aprofundar nesse tema. E o livro, né, a legislação eclesiástica que está aqui, vem abordando realmente todos esses temas, né? Inclusive, tem também o site www.legislaçãoeclesiástica.com.br. Nosso amigo aqui, o reverendo Flávio Luiz Lopes Gaspar, tem aí tudo isso no seu livro, né, Legislação Eclesiástica. Inclusive, pastor Leonel, esse livro, né, ele é um pouco diferente dos livros em geral, né? Então, o que nós fizemos com esse livro? Ao adquirir o livro, né, algumas partes do livro, na leitura do livro, ele se reporta ao site. Certo. Então, o que acontece? Existem algumas tabelas, tabela do INSS, por exemplo, que interfere no cálculo do sustento pastoral. Perfeito. Né? A tabela do imposto de renda, faz tempo que não muda, mas de vez em quando ela sofre uma correção. Então, existem alguns exemplos e algumas tabelas que do livro ele reporta para o site. Exato. Então aqui, né, tem um QR Code aqui que a pessoa pode clicar aqui ou mesmo digitar e vai direto ao site. E no site nós temos vários exemplos práticos de questões que estão no livro. Então, como a legislação muda a cada ano, o livro, quando trata de exemplos práticos, ele se reporta ao site. Então, lá no site você vê exemplo de pagamento de autônomo, com desconto de previdenciário, com desconto de imposto de renda, pagamento de honorários pastorais, com desconto previdenciário, com desconto de imposto de renda. Então, são alguns casos práticos que no site é possível ver
e o livro reporta ao site. Então, ele faz um link, né? É um tipo moderno de transmídia, que eles falam, né? Certo, você está no livro, você está no site. E no site então tem exemplos práticos, tabelas. Sim. Então ele faz um link, livro e site. Perfeito. E também o site, o livro também aborda a questão do regimento interno. Sim, junto com o estatuto, a igreja deve ter um regimento interno. O regimento interno ele vai detalhar mais algumas práticas peculiares da igreja. Exato. Aquilo que ela deseja, né, que os frequentadores, os membros, cumpram. E aquilo passa a ser regras, né, já pré-estabelecidas. E eu posso citar alguns casos, né, que evitam conflitos, né, por exemplo, cessão do templo para casamento. Então, se lá no regimento interno já está colocado que o templo será cedido somente para os membros ou para um dos membros, ou de acordo com uma autorização da diretoria ou das pessoas do corpo diretivo, né, da igreja. Exato. Então isso evita, né, até que alguém solicite o templo, que não faz parte da comunidade, que solicite aquele templo para fazer um casamento, já está amparado previamente por algo. O regimento interno. Ou tipos de casamento que Exato. não condizem com a prática da igreja. Isso. Então, se alguém solicitar um tipo de casamento que não condiz com a prática da igreja, lá no regimento interno da igreja já está pré-determinado. Então, estatuto e regimento interno são as regras da igreja. Exato. É a lei da igreja. Então, as pessoas, mesmo a direção da igreja, está sujeita àquilo ali. Sim. Então, não é uma questão pessoal. Não, eu não vou ceder porque eu não quero. Eu não vou ceder porque assim determinou a igreja. Exato. Certo? Então, isso dá uma segurança também para os dirigentes, para o corpo diretivo da igreja. Aí, nesse caso, tem caso você põe no estatuto ou registra o estatuto e regimento interno? Sim, geralmente no estatuto se menciona que a igreja terá um regimento interno. Aí já elabora o regimento interno, na sequência do registro do estatuto, faz também o registro do regimento interno. Porque se for colocar todas essas normas no estatuto, ele fica muito extenso, muito detalhado, e não precisa isso. E o regimento interno pode ser reformado a cada momento, sem mudar o estatuto, porque o regimento interno é muito práticas, né? Práticas usuais daquela comunidade. Exato. Outra coisa também que realmente abrange assim, né? Principalmente aqui na questão de Bauru e região, a questão do alvará de licença para funcionamento, né? Como funciona essa parte? Tem a necessidade da porta de emergência, os extintores, né? E mais outras exigências que muitas vezes são feitas. O alvará de licença para funcionamento é algo importante que a empresa tenha, alvará do Corpo de Bombeiros, né? Então, essa questão toda de extintor, acessibilidade, é o próprio Corpo de Bombeiros que exige para a segurança dos frequentadores. Perfeito. A primeira coisa, né, que eu oriento, se a pessoa vai construir, geralmente o próprio engenheiro, arquiteto, ele vai procurar saber as normas e se adequar. Mas tem muita gente que já vem de um tempo em que isso não era necessário. Então, precisa procurar obter esses alvarás. Para a obtenção do alvará já vai ter uma lista de itens que ela vai precisar cumprir, né? Então, agora, quem vai alugar imóvel, que é a minha dica, quem vai alugar imóvel tem que ver, porque muitas vezes a pessoa aluga o imóvel e depois vai constituir a igreja. Aí na hora que você vai constituir a igreja, hoje existe um sistema interligado que os cartórios, eles não conseguem fazer abertura, porque na hora de fazer a abertura é consultado o endereço. Então, se, por exemplo, o prédio não tiver o habite-se, então na hora que ele consulta lá na prefeitura, não vai ter um prédio naquele local, já não consegue fazer a abertura. Então, já às vezes alugou, pagou o primeiro aluguel e depois não consegue abrir. Então, antes de abrir, tem que ver na prefeitura se aquele local pode ter um templo. Primeira coisa. Segundo lugar, precisa ver, né, um alvará do Corpo de Bombeiros e aí providenciar
a questão de acessibilidade, banheiros, né? Questão de rampa, questão também de extintor de incêndio. Então, Sim, tudo sim. isso por que é importante isso? Porque você está realizando um culto lá, de repente começa a dar um vendaval e cai uma estrutura e mata uma pessoa. Não é complicado. Então, o que acontece? Se não tem os alvarás, imediatamente os dirigentes serão responsabilizados civil e penalmente por aquilo lá. Então, vai dar um trabalho, uma dor de cabeça muito grande, porque não estava regular aquilo lá. Voltando aqui ao livro, realmente esse livro, Legislação Eclesiástica, havia um vácuo, principalmente na questão, né, dos pastores, como organizar a igreja, como deixar a igreja realmente, né, de uma forma que ele possa abranger todos os direitos. Então aí você pode encontrar nesse livro solução para tudo isso que estamos falando aqui: a imunidade tributária dos templos de qualquer culto, as finalidades essenciais na imunidade tributária, as isenções para as entidades religiosas, o estatuto, o regimento interno, alvarás, estão tudo aqui no livro, apresentado aqui de uma forma especial aqui, né, do Flávio Gaspar, que é muito bom. Fala da administração eclesiástica, também o ministro e o seu vínculo com a entidade religiosa. Isso é importante, né? Porque muitas pessoas pensam que o ministro, o que ele é? Ele é empregado da igreja? Ele é um autônomo? Né? Eu já vi muitas pessoas recolherem o INSS do pastor como um autônomo. Na verdade, a legislação previdenciária para os ministros de confissão religiosa é uma legislação à parte. Então, aquilo ali não é o que a igreja paga para o pastor a título de sustento pastoral. Para a igreja, aquilo não incide INSS. E para o pastor, aquilo não é uma remuneração direta e nem indireta. Então, ele não precisa recolher o INSS dele, porque quem recolhe o INSS do pastor é o próprio pastor. Exatamente. E aquilo que a igreja paga para ele não incide INSS. Então, por exemplo, a igreja paga R$3.000 para ele, mas se ele quiser recolher a previdência por um salário mínimo, ele recolhe. Ou se ele quiser recolher até o teto da previdência, ele recolhe. Então, ele tem a liberdade de recolher o INSS dele entre o salário mínimo e o teto da Previdência, independente do que ele recebe da igreja. Exato. Porque não tem vínculo uma coisa com a outra. Então, aqui também explica bastante. Então, ele não é empregado, ele não é autônomo, ele é um ministro de confissão religiosa que tem um tratamento especial. Agora, com relação ao imposto de renda, tudo que ele recebe é um rendimento tributável. Então aí o pastor não é isento do imposto de renda. Não é isento. Então, se passou do limite da tabela, 1903 lá, a igreja tem que fazer a retenção e o recolhimento e pagar o líquido para ele. Então, e nesse cálculo pode descontar o que ele recolhe de previdência. Perfeito. Então, lá no livro, no site, tem os exemplos práticos, quando a igreja paga algo para o pastor, que tem que ser incorporado no salário dele, né? Então, tudo lá, plano de saúde, tudo mais. Então, legislação eclesiástica, olha, vale a pena para você ter na sua biblioteca, colocar na sua coleção, né? Realmente passar aí para o seu secretário, seu tesoureiro, né? Você que é pastor, você que é líder de templos religiosos. O Flávio é perito nessa área contábil e realmente vale a pena conhecer aí esse livro maravilhoso, Legislação Eclesiástica. Tá o site aí, né? legislaçãoeclesiástica.com.br. Ali explica bem o livro. Entra no site, ali explica bem tudo que trata o livro, exemplos, e aí você também pode adquirir o livro direto no site lá. Adquirir o livro no site. Isso. Você quer adquirir esse livro, então entra aí no site legislaçãoeclesiástica.com.br para que você possa adquirir o seu livro. Muito bem. É isso aí, abençoado irmão Flávio, estamos chegando aqui ao final aí do nosso programa e deixamos aí então as suas considerações finais. Eu entendo que as igrejas elas precisam estar regulares. Tem muita igreja com problema na Receita Federal. E às vezes às vezes as pessoas ficam com medo de ter uma perseguição religiosa, né? Sim. Se você está regular, é difícil você
ser perseguido. Se você está regular, é mais fácil você ser perseguido. Então, o exemplo que eu falei de falta de entrega de ECF durante 5 anos. Sim. Qual que é o valor dessa multa? R$500 por mês de atraso. Ah, E se essa multa for exigida, porque eles estão fazendo vista grossa. sim. Vai passando o tempo, ninguém está cobrando. Vai se cobrar. Aham. Se cobrar entrega. Se exigir entrega. Qual o Exato. valor dessa multa? E quem vai pagar essa multa? E Exatamente. tem condições de pagar essa multa? Então eu vejo, precisamos manter tudo regular. Existe alvará? Está trabalhando com alvará? Então, às vezes a pessoa, uma perseguição pode vir assim, eu quero que você esteja regularizado. Exato. Você está regularizado? Quem não estiver regularizado, fecha. Quantos vão Exatamente. permanecer? E as coisas dele têm que ser com ordem e decência. Está né? entendendo? Tá Então, certo. eu acho que é por aí. Muito obrigado, meu querido. Deus abençoe. Sucesso. Tamo junto aí. Obrigado, Em nome de pastor Jesus. Leonel. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa aí. Olha, www.legislaçãoeclesiástica.com.br. Pode consultar, vale a pena.